Olá, meu nome é Pandora e eu vou apresentar o trabalho Análise de Estudos de Caso Controle, Hanseníase e Absenteísmo. Esse trabalho é da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da disciplina de Epidemiologia e Enfermagem, com a docente responsável sendo a professora doutora Márcia Sarpa. As discentes que participaram na produção desse trabalho são Beatriz Nascimento de Oliveira, Catarina Baldessarini Cota Monteiro, Lavínia Garcia Borges, Pandora Pedral Osso Baptista Trota e Victoria Gouveia de Abreu. O estudo do caso controle é um estudo que compara um grupo com desfecho de interesse, que seriam os casos, e um grupo que não apresenta esses desfechos de interesse, que seriam os controles. Esses estudos são retrospectivos, já que se referem ao passado, na presença ou ausência de um fator de exposição, buscando identificar a diferença entre os grupos que possam explicar a causa do desfecho de interesse. Esses estudos podem ser utilizados quando o evento de interesse é raro ou crônico e em situações de surtos e ou agravos desconhecidos. O estudo de caso-controle será usado quando há um baixo tamanho amostral, uma necessidade de rapidez, baixo custo e facilidade de execução, e quando é necessário um estudo inicial para formular novas hipóteses. Suas vantagens são a dificuldade na seleção de casos e controles, o fato de que muitas informações incompletas podem estar no estudo, vieses de informação e de seleção diferentes e fatores de confusão, a impossibilidade de estimar a prevalência, incidência ou risco, apenas os odds ratio, e a ineficácia para exposição rara. As conclusões do estudo de caso-controle podem ser influenciadas por vieses de seleção, de memória e de registro, sendo vieses de seleção relacionados com a seleção dos indivíduos, casos e controles, o viés de memória estando associado ao possível fato de indivíduos com desfecho de interesses a gerarem em suas lembranças a presença de fatores de risco, e viés de registro relativo à falta de exatidão e incompletude nos registros, portanto podendo apresentar informações duvidosas. Contudo, se o estudo for bem delineado, hipóteses essenciais podem ser extraídas. Os princípios para o delineamento correto de um estudo são: a questão da pesquisa e a hipótese precisam estar bem definidas antes do início do estudo. O tipo de exposição a ser estudado também precisa ser previamente definido. E é super importante delimitar bem os critérios de inclusão e exclusão, sendo os critérios de inclusão os que delimitam as populações das quais serão extraídas os grupos de caso-controle, e os critérios de exclusão são os que minimizam as chances de inclusão de indivíduos que comprometeriam a conclusão do estudo. Agora, nós vamos apresentar dois estudos de caso-controle. O primeiro deles se chama Fatores associados à recidiva em hanseníase em Mato Grosso. Antes de começar, temos que definir a hanseníase, que também foi conhecida um dia como lepra. Ela é uma infecção causada pelo Mycobacterium leprae, que afeta principalmente a pele, olhos, nariz e nervos periféricos. Ela possui cura, sendo essa um tratamento poliquimioterápico de 6 a 12 meses de duração. O tratamento precoce evita a deficiência. A introdução do artigo diz que é evidente que a poliquimioterapia marcou a redução dos níveis da hanseníase no Brasil nos últimos anos. Porém, a doença permanece como grande problema no Brasil. Isso porque há muitos casos de recidiva, isso é, quando a doença reaparece após sua cura. O estudo então destaca que o estado do Mato Grosso, de 2004 a 2006, apresentou entre 6 e 20% de todos os casos de recidiva de hanseníase no país. Pesquisas no Brasil dificilmente analisam casos de doenças que voltaram depois da cura. Apesar disso, este estudo tem como objetivo analisar os fatores associados à recidiva em hanseníase. Os métodos desse estudo foram um estudo de caso-controle com população de 159 pacientes acima de 15 anos de idade que possuem diagnóstico de hanseníase em 5 municípios do Mato Grosso, sendo esses Cáceres, Cuiabá, Diamantino, Rondópolis e Várzea Grande, com unidades de saúde consideradas referências para o atendimento da doença de 2005 a 2007. Foram selecionados, então, 53 casos, diagnosticados como recidiva no período, e 106 controles, aqueles com cura, em 2005. Os controles foram pareados aos casos por sexo e classificação operacional, a fim de minimizar o efeito de confundimento em função da predominância de recidiva entre multibacilares e homens. O critério de diagnóstico para a recidiva foi decidido como pacientes que, após alta por cura, apresentaram lesões novas e ou exacerbações de lesões anteriores, novas lesões neurológicas com resposta insatisfatória após tratamento com corticosteroides e ou talidomida, e resultados de exame baciloscópicos e ou histopatológicos compatíveis com formas ativas. Além disso, foram usados os dados do SINAM para identificação e validação dos sujeitos pesquisados, além de dados prontuários do paciente, ficha de avaliação do grau de incapacidade e fichas de notificação. As entrevistas feitas abrangeram tópicos socioeconômicos e epidemiológicos, hábitos de vida, organização de serviços de saúde e variáveis relativas à cor ou raça. Os critérios de elegibilidade foram: para o grupo caso, apenas indivíduos maiores de 15 anos residentes no município de estudo e diagnosticados com recidiva em hanseníase, registrados no banco de dados do SINAM, Mato Grosso, entre 2005 e 2007, foram selecionados. Também foram excluídos pacientes com transferência, erro de diagnóstico, abandono ou óbito. Para o grupo controle, foram selecionados indivíduos maiores de 15 anos residentes no município de origem dos casos, com alta por cura em 2005, e que não foram recidivados em até 3 anos após a alta terapêutica.
Foram excluídos pacientes com transferência e duplicidade. Ademais, foi utilizada uma abordagem hierárquica e regressão logística condicional, cujo coeficiente de regressão apresentaram os logaritmos das razões de chance. O nível de significância considerado foi de 5%. Os dados foram digitados com dupla entrada por meio do software ePinfo, versão 3.2.1, e a análise estatística pelo software SPSS 15.0. O estudo foi conduzido dentro de padrões éticos e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Júlio Muller. O modelo final de fatores associados à recidiva em hanseníase demonstra que indivíduos que residem em casas alugadas possuem chance aumentada em 4,1 vezes de recidiva em relação àqueles que moram em casa própria. Além disso, o modelo também indicou que residir em moradias de madeira ou taipa aumenta em 3,2 vezes a chance. Coabitar com mais de 5 pessoas em uma residência eleva a chance em 2,1 vezes. Indivíduos de cor parda apresentaram 60% menos chance de recidiva quando comparados aos não pardos. O alcoolismo aumenta em 2,8 vezes a chance em caso de case positivo. Pessoas que não tiveram tratamento regular têm 3,8 vezes a chance de ter recidiva do que pessoas que receberam. Caso a pessoa não tenha recebido orientação, ela tem 2,6 vezes a mais de chance. Quando a pessoa vai de ônibus para o local do tratamento, ela tem 5,5 vezes a chance de ter recidiva do que uma pessoa que iria a pé, de bicicleta ou de carro ou moto. Quanto ao esquema terapêutico de poliquimioterapia, esquemas que têm 6 e 24 doses aumentam em 3,7 vezes a chance de ter recidiva. Contudo, a maior chance de recidiva se encontra nas formas indeterminada, tuberculose e vircoviana da doença, que possuem 7,1 vezes a chance de ter recidiva. No quesito raça-cor, vemos a etnia parda como fator de proteção contra recidiva. Possivelmente esse fato se dá pelo grande número de pardos na população mato-grossense, que são aproximadamente 54,6% da população total do estado, e a grande influência genética da imunidade contra a hanseníase. Vemos também que o uso abusivo de bebidas alcoólicas teve influência na recidiva, provavelmente pela influência do etanol no metabolismo de fármacos, efeitos de tecidos específicos do álcool, aumento da suscetibilidade à infecção e não adesão ao tratamento. É possível também perceber que a recidiva em hanseníase se associa a condições socioeconômicas desfavoráveis, como morar em residências alugadas de madeira ou paiva e depender de transporte coletivo para acessar unidades de saúde. O tratamento irregular da doença é um fator preditor para a recidiva. Essa irregularidade pode se dar pelo próprio doente ou com o modo de organização do serviço de saúde, sendo esse um dos preditores de recidiva mais importantes. A falta de esclarecimento sobre a doença ou tratamento também aumentou o risco de recidiva, já que isso pode influenciar na adesão ao tratamento. Como medida de proteção à recidiva, cabe ao serviço de saúde oferecer orientações adequadas aos pacientes, bem como garantir a regularidade do tratamento. Agora vamos para o nosso segundo artigo, denominado Fatores de Risco para Absenteísmo com Licença Médica em Trabalhadores da Indústria de Petróleo. Na União Europeia, o absenteísmo por doença se revelou como uma problemática relevante, uma vez que gera perda de produtividade e impacto econômico, com custo estimado entre 1,5% a 4% do PIB total. Tal conceito, entendido como a ausência do trabalho devido a doenças, acidentes ou lesões com licença médica, atrai atenção entre empregadores e profissionais de saúde do trabalhador. O estudo analisado aborda como o absenteísmo possui causalidades complexas, que podem estar associadas a variáveis distintas, como demográficos, satisfação com o emprego, características organizacionais e o conteúdo do trabalho. Ainda que o absenteísmo tenha sido amplamente estudado, o Brasil carece de pesquisas centradas em áreas específicas, como os trabalhadores do setor petrolífero no país, uma área em expansão e com elevada relevância no setor econômico. O principal objetivo desse estudo é identificar os fatores de risco para o absenteísmo associado à licença médica em trabalhadores da indústria petrolífera. Esse estudo é um estudo de caso-controle associado a uma coorte retrospectiva com empregados de uma empresa petrolífera no Brasil entre 2007 a 2009. O estudo foi conduzido em uma unidade de serviço compartilhado, que apoia diversas funções da empresa. Os dados referentes à licença médica foram adquiridos por meio dos prontuários eletrônicos registrados no Serviço de Saúde Ocupacional, onde as licenças são inseridas após a homologação pelo médico da empresa. O grupo inicial era de 787 trabalhadores, presentes na folha de pagamento em 1º de janeiro de 2007. Durante o estudo, 86 funcionários foram perdidos, por motivos como óbito, aposentadoria, demissão ou transferência, restando apenas 701 indivíduos. Ademais, 11 indivíduos foram excluídos, 5 devido à licença médica e 6 por falta de dados sobre sono, atividade física e condições de saúde. Ao final, 776 trabalhadores participaram do estudo, apresentando uma média de idade de 43,6 anos. A grande parte dos participantes atuava em regime administrativo, compondo 56,3% da força de trabalho, e 65,7% tinham entre 10 a 30 anos de serviço prestados à empresa. Desses, 536 funcionários apresentaram ao menos um episódio de licença médica ao longo do estudo. A principal variável usada foi a incidência média de faltas com licença médica no período, também chamado de IM-falta, definida como a razão entre a variável total de dias de licença médicas no período de coorte
ou DLM total, e dias potencialmente trabalháveis, no período de coorte, ou DPT. Nessa variável foi calculada para cada indivíduo participante, sendo a variável resposta uma proporção medida em uma escala contínua. A variável DPT é quantitativa discreta, definida pela soma dos dias programados para o trabalho, excluindo licenças e férias. E a variável IM-falta é uma variável binária, sendo a classificação dos trabalhadores definidas como faltosos, casos, e não faltosos, controles. Os indivíduos controles são os trabalhadores com ausência por licença médica, representando até 5% do seu tempo disponível. E os indivíduos casos são trabalhadores com ausência por licença médica, representando mais que 5% do seu tempo disponível. Para classificar os funcionários, utilizou-se variáveis como sexo, idade, cargo, tempo de atuação e regime de trabalho. A variável regime de trabalho foi dicotomizada em administrativo, que trabalha em horário comercial, e turno, que trabalha em turnos diurnos e noturnos. Ela foi recategorizada, pois apenas 2 cargos representavam mais de 64,5% da população de trabalhadores. Quanto às variáveis sobre a saúde e trabalho, os operários foram classificados de forma a representar sua evolução no período, incluindo o tabagismo, hipertensão arterial, IMC, atividade física, risco coronariano segundo Framingham, sono, glicemia e diabetes não controlado, doença do aparelho cardiovascular, digestivo, locomotor e neurológico, neoplasia, postura esforçada no, satisfação com e atenção concentrada no trabalho, e relacionamentos com a chefia. Tais informações foram coletadas por meio de exames periódicos e registros de saúde. Além disso, foi realizada uma análise descritiva para variáveis contínuas e qualitativas. Em seguida, a fim de identificar os fatores associados ao absenteísmo com licença médica, foi conduzida uma análise de regressão logística múltipla não condicional utilizando o software R. O modelo inicial inclui covariáveis citadas anteriormente. A seleção dessas foi realizada com o método backward, com nível de significância de 10% para a exclusão, e o modelo final foi ajustado considerando um nível de 5% de significância. As interações entre covariáveis do modelo foi investigada considerando o nível de significância. Entretanto, nenhuma interação foi significativa. Após calcular a OR e o intervalo de confiança de 95%, calculou-se a probabilidade estimada para o conjunto das covariáveis, que pertenceram ao modelo final. As características com maior probabilidade de apresentar incidência média por licença médica maior que 5% são ser de sexo feminino com 1,6 vezes a chance, ser fumante com 2 vezes a chance e ex-fumante com 1,8 vezes a chance, ser insatisfeito com o trabalho com 10,5 vezes a chance e ter sono anormal no período com 2,2 vezes a chance. A associação entre absenteísmo por licença médica e mulheres sugere o contexto social da mulher, como a jornada dupla de trabalho, um fenômeno descrito pela primeira vez em 1989 pela socióloga Ali Hochschild, que se refere à realização e responsabilidade de tarefas domésticas e dos cuidados com crianças e ou familiares para uma mulher, com emprego remunerado fora de casa. Essa associação também pode se dar por fatores psicológicos, como depressão, esgotamento, cansaço e falta de interesse no emprego. Contudo, essas variáveis não foram abordadas no estudo, sendo necessário um novo estudo para revelar essa relação ou não. Os indivíduos que relataram sono normal tiveram mais chances de faltar no trabalho. Isso pode se dar pelo sono de má qualidade de influenciar na saúde física e psicológica, levando a problemas de desempenho em diversas áreas da vida. O estresse percebido e insatisfação com o trabalho estão fortemente associados à má qualidade do sono. Ser fumante ou ex-fumante possui uma associação positiva, com incidência médica por falta por licença médica maior que 5%, mesmo quando ajustado para idade, consumo de álcool e exposição a produtos químicos. Isso pode se dar pelos efeitos nocivos à saúde vindos do tabagismo. Além disso, a variável com maior OR foi a insatisfação com o trabalho. Um estudo apontou que um ambiente organizacional desequilibrado, com trabalhadores insatisfeitos, esteve associado a maior relato de sintomas relacionados ao trabalho. Além disso, outros fatores fortemente associados ao absenteísmo por doença incluem a carga de trabalho físico pesado, desconforto dos postos de trabalho, elevação ou transporte de cargas e o ato de empurrar ou puxar cargas, hipertensão arterial, doença do sistema osteomuscular e obesidade. A atividade física foi apontada como fator de redução do risco de absenteísmo por doença. O estudo conclui então que ser do sexo feminino fumante ou ex-fumante, ter sono anormal e estar insatisfeito com o trabalho são bons preditores de absenteísmo ou trabalho por doença. Mudança no tabagismo, qualidade de sono e em aspectos que influenciem na satisfação com o trabalho devem ser pensados para programas de prevenção do absenteísmo em populações com essas características. Além disso, recomenda-se que estudos futuros investiguem a associação do absenteísmo com licença médica, incluindo variáveis não abordadas nesse estudo, como a desculpa psicossocial.